Amém, amém. Como é bom, né, gente? A gente tá na casa do Pai. Como é bom a gente saber que é nele que a gente encontra força, segurança. É nele que nós encontramos um chão firme e nós podemos caminhar, mesmo sem olhar para baixo. É ele que está ali, sustentando, nos sustentando de dia e de noite. Amém? Eu queria que você abrisse comigo em Colossenses 1:9. Estamos no culto de oração e nós vamos orar. Todo mundo abriu? Colossenses 1:9. Todo mundo abriu? 1:9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento e da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Eu li na NVI, e cada um tem uma versão diferente. Porém, em Colossenses, foi uma carta escrita por Paulo, junto com o seu companheiro Timóteo. Eles escreveram aos Colossos. E ela inicia-se com uma calorosa saudação. Ele se alegrava tanto daquele povo, pois eles, desde o dia que eles foram ensinados da palavra do Cristo, nunca eles se perderam. Pelo contrário, a primeira pessoa que ensinou aquele povo foi Epáfras. O ensino dele foi o primeiro. Então, daquele tempo, até o tempo que Paulo ensinou, aquele povo não se perdeu em meio a isso. Ele não se enfraqueceu. Aquele povo, ele sempre se fortaleceu. E eu queria ler para você uma versão diferente. É a versão da Mensagem. Ela se inicia do 9 até o 12. E ela está escrito o seguinte: saibam que, desde o primeiro dia que ouvimos a respeito de vocês, nós não paramos de orar, pedindo que Deus dê a vocês mente sábia e espiritual, para que adquiram uma compreensão perfeita de como Deus trabalha. Nós oramos para que vocês vivam bem com o Senhor, para o bem com o Senhor. E deixem Ele orgulhoso do trabalho que vocês realizam em seu jardim. Vocês aprenderam com Deus como trabalha. E aprenderam também com Deus como fazer o trabalho de vocês. Nós oramos para que permaneçam firmes em toda a jornada, sem precisar fazer força, mas dependendo do poder glorioso que Deus nos dá. É o poder que suporta o insuportável. E ele se derrama em alegria e gratidão ao Pai, que nos fez fortes e suficientes para que tenhamos parte em tudo de glorioso e belo que ele tem para nós. Olha que versão tão linda e tão rica. Às vezes a gente, por problemas do dia a dia, a gente acaba esquecendo de quem nós somos, do fruto que nós temos. Porque essa mensagem, ela gera frutos. E esses frutos precisam crescer. E mais ainda, eles precisam ficar fortes. E a palavra, ela é viva e poderosa para realizar isso, amém? Paulo, ele não andou com Jesus, mas ele foi levantado por ele, a tal ponto de se tornar íntimo com ele. Ele foi batizado e ficou cheio do Espírito Santo. E como aquele povo, Paulo também aprendeu com Epáfras. E aquele ensino foi tão glorioso, mas foi tão glorioso, que tem algumas versões que Paulo fala o seguinte:
que Epáfras ensinou tanto sobre o amor, que ele também poderia passar a vida inteira aprendendo com ele. Mas Paulo, ele sabia qual era a sua missão. Todos nós temos missões. Todos nós temos que aprender essa palavra e levar para outras pessoas. Nós precisamos plantar sementes. E essas sementes deram vários e vários frutos. Teve uma quinta-feira que teve um GC. E eu comentei com algumas pessoas lá que era como se a gente fosse uma mangueira. Você imagina o tamanho de uma mangueira. Quando a gente fala de uma mangueira, a gente não fala de uma mangueira pequenininha. A gente fala de uma mangueira enorme, grande. E quando a gente come uma manga, a gente se delicia com ela. E por vezes a gente não se dá conta nem daquele caroço. E pessoas pegam aquele caroço, como eu mesmo pego. Eu acho que ninguém fica chupando manga e plantando o caroço de manga. Mas a gente pega a manga e descarta aquele caroço. Porém, em um caroço de manga, pode-se nascer uma mangueira. E de uma mangueira, pode-se dar mais de 30 mil mangas, ou seja, mais de 30 mil frutos. Isso é muito rico. Se uma manga pode gerar mais de 30 mil frutos, imagina nós, que não somos caroço de manga, mas que somos filhos. Amém? E nós temos a certeza que o Espírito, ele se renova. Ele nos dá cada dia mais sabedoria. Ele nos encaminha cada vez a nosso propósito. Às vezes você faz assim, eu não vou para a igreja porque eu não tenho chamado, eu não sou pastor. Mas você é filho. E um filho precisa se alimentar. Eu vi em um certo dia eu trabalhando numa antiga empresa e eu vi um adesivo que me chamou muita atenção. E aquele adesivo era de uma escola que meu ex-patrão, ele tinha um filho que estudava lá. E nesse adesivo tinha uma digital. E nessa digital estava escrito exatamente. Eu queria instigar você mesmo a ser íntimo com o seu pai. Você já imaginou? Olha só comigo. Você já imaginou se toda vez que você pegasse seu celular, eu não estou julgando pessoas que usam celular Bíblia no celular. Eu uso também, tá? Tá aqui, eu estou lendo a Bíblia. Mas você já imaginou se todas as vezes que você, em vez de pegar o seu celular, você pegasse a Bíblia? Você já imaginou você naquela correria louca do dia a dia, você tomando café, lendo a Bíblia? Você já imaginou você pegar a sua Bíblia? Estou no lazer, vou pegar minha Bíblia porque eu quero registrar esse momento e eu quero falar a palavra aqui nesse lugar. Você já imaginou você sentando com seus filhos, e em vez de, vamos botar uma música aqui, não que música seja algo ruim, tá? Mas se toda
vez que realmente você pegasse seu celular, ele fosse a Bíblia, quantas vezes você pegaria o seu celular, a sua Bíblia por dia? Eu não sei, todo telefone ele tem um plano. Se você for nas configurações dele, você consegue ver quantas vezes você usou ele durante a semana. Você já imaginou? Se você pega seu telefone, não leu a Bíblia nenhuma vez durante a semana, mas chega uma notificação para você. Seu uso semanal foi de 20 horas. O quanto não é forte? Não fui eu, tá, gente? E não estou trazendo julgamento para vocês. Mas você já imaginou, você recebendo a notificação do seu celular, dizendo que, olha, você me usou 20 horas essa semana. E a Bíblia? Que notificação lhe mandaria? Pessoas vai até com o celular para o banheiro. Eu não quero que você leve a Bíblia para o seu banheiro, tá bom? Mas você já imaginou o tanto que a gente se dedica a um aparelho e o quanto a gente não se dedica a uma palavra? Isso é muito forte. E assim, quanto mais a gente busca, mais ela se revela para a gente. Você pode ler um versículo 10 vezes durante o dia. Ele vai se revelar 10 vezes diferente para você. E ele vai se revelar 10 vezes diferente para outro que recebe também. Eu tenho o costume muito de repetir um versículo lá em casa. E, portanto, repetir esse versículo, acaba que para pessoas eu repito também. E eu acabo imaginando, meu Deus, será que eu já falei isso para essa pessoa? Será que essa pessoa vai ficar chateada comigo? Mas não, se revelou de maneira diferente. Sempre será de maneira diferente. Então, eu instigo mesmo você a ler mais, a buscar mais, a se entregar ao Senhor. Porque eu tenho certeza que se você pegar o seu celular e sair correndo, está atrasado, deixou o celular em casa, ai meu Deus, eu vou voltar para pegar meu celular. Você volta para pegar a sua Bíblia? Não. Porque o celular... Joyce, mas você está dizendo isso porque você não sabe do que é que eu faço no meu telefone. Realmente, eu não sei. Eu sei o que você faz com a Bíblia. E você lê a Bíblia. E você procura Jesus na Bíblia. E é assim que a gente tem que fazer, amém? E aí, lendo aqui, justamente outra versão da Bíblia. Em Colossenses, você não precisa abrir, se você quiser abrir, você abre. Mas em Colossenses 1,13, que é um pouquinho mais abaixo, está escrito o seguinte: a maravilhosa verdade é que Deus nos resgatou dos becos sem saídas. Ele nos resgatou dos caminhos de escuridão. Ele nos pôs no reino do Filho, um Filho que Ele tanto ama. O Filho que nos tirou do poço em que havíamos caído. Ele nos livrou do pecado. O pecado esse que estávamos condenados a repetir. Então, do que dizer de um filho desse? Do que dizer de um pai desse? Essa versão que eu li foi a versão A Mensagem. Eu lhe estico também. Se você colocar a Bíblia no seu celular, coloque várias versões. Porque ela sempre vai se revelar de maneira diferente. Um versículo vai se revelar de diversas maneiras, em uma só versão. Imaginem várias versões. Amém? E aí eu queria instigar você, nesse instante, a orarmos. E eu queria que a gente passasse 5 minutos orando em línguas. Eu queria que você se movimentasse dentro da igreja. Eu queria que você, se você não quisesse se movimentar, você pegasse na mão de um irmão. Você declarasse coisas, mas continuasse orando em línguas.
A gente precisa se mover. Coisas estão acontecendo fora. Coisas estão acontecendo com nossa família. Ele está vindo com tudo. Ele está querendo destruir pessoas. Mas a gente não vai deixar. A gente precisa se levantar. E a gente precisa se levantar em oração. Amém? Eu queria que vocês apagassem essa luz aqui. Fiquem de pé. Se você quiser ir para o final da igreja, se você quiser se movimentar aqui, fique livre. Deixe o Espírito Santo fluir. E vamos começar a orar em línguas. Amém? Levante sua voz. Se coloque em posição de batalha mesmo. Nós não vamos permitir que ele destrua famílias. Não permita que ele acabe com vidas. Tenha compaixão com pessoas. Pessoas são pessoas. E nós somos filhos. Mostra todas as coisas que realiza e obras maiores do que essa ele lhe mostrará, para que vos maravilheis. Essas são palavras de Jesus. O Pai, ele ama o Filho. O Filho não faz nada. Ele nunca vai copiar um passo que o Pai não der. E Jesus copiou tudo o que viu do Pai fazer. Por que não? Por que não vamos fazer as mesmas coisas? E ainda maiores.
Jesus naquele tempo não tinha tanto espaço como temos hoje, tantas pessoas, alcances geograficamente, alcance numericamente, um alcance também espiritualmente. E nós temos o maior dos alcances, é a nossa atuação. Quantos e quantos frutos nós não vamos dar ao nosso Pai? E quando chegarmos lá, quantas serão as nossas obras em que Ele se orgulhará? Qual o nosso coração que o Senhor encontrará? E se Ele voltasse agora, o que nós vamos dar para Ele? Continue orando em línguas. Eu não sei qual é o problema, mas existem pessoas aqui precisando de oração por cura. E é uma cura espiritual. É uma dor que vem lá de dentro. Sabe, eu conto a você porque eu vivi a mesma dor. E eu almejava tanto por aquela cura, que todo culto de oração eu estava indo lá para frente, pedindo imposição de mãos e achando que nunca estava cheio o suficiente. Até que um dia eu fui para um lugar e eu fui pedir oração. A ministra estava lá e quando ela chamou pessoas para receberem, eu fui. E quando eu fui, uma pessoa se colocou na minha frente, faltavam 3 pessoas. A mulher parou aqui na minha frente e disse, pronto, pularam a fila. Quando eu penso que não, a mulher olhou para mim e fez, é você que vai orar por mim. Você não vai receber hoje. Você vai me dar. E aquele que dá, ele se engrandece mais do que aquele que recebe. Se você está em uma condição de cativeiro, se você não está conseguindo sair desse lugar sozinho, aproveita a unção desse lugar, porque existem pessoas aqui que têm uma unção específica para alcançar a sua vida. Eu não sei qual problema você está passando, mas eu sei que o Senhor te fortalece. Não é na força do seu braço. É o Espírito Santo que faz algo sobre você. Existe alguém aqui que precisa de oração específica por cura, seja espiritual, seja física? Alguém? Não tenha medo de vir aqui na frente.
Pai, eu te agradeço pela vida de cada um que está aqui presente, Pai. Eu declaro, Senhor, refrigério do Espírito Santo, Pai. Nada sendo pesado, Pai. Quando nós trocamos, Senhor, o nosso fardo com o Senhor, tudo fica leve, tudo fica fácil. Porque não é na força do nosso braço, Pai, é na sua força, é na sua vontade. É em Ti, Pai, que encontramos fontes de água viva. E essas águas, elas vão transcorrer em nós e através de nós, Pai. Eu declaro, Pai, na vida dos meus irmãos, Senhor, um tempo engrandecedor, Pai. A Tua palavra os fortalecendo de dia e de noite. A Tua palavra os levantando. Mesmo que naquele amanhecer, Pai, seja tudo nebuloso. Mas o Senhor está contigo. Ele te guia em todo momento, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar.